Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação: Gesiel Lopes. Alô, meus amigos da Grande Rede, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará. Associação essa que já tem 54 anos de existência, 54 anos de história. Aqui estamos nós, direto dos estúdios da produtora Órbita, em Belém do Pará. Estúdios localizados aqui no bairro Marco, na Duque de Caxias, entre Mauriti e Estrela. E eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a comentar, compartilhar e curtir também a nossa programação. Toda semana vai ao ar uma edição do Podiaclep para você, sempre com um grande convidado, uma grande história no ar daqueles que fazem, daqueles que fizeram e continuarão fazendo a história da comunicação no Pará, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Deixa eu apresentar para você mais uma vez aqui a nossa equipe técnica, a turma aqui da Órbita, turma da Órbita que está conosco, aqui mandando ver na produção. A direção de imagens do Alex Esteves, direção de corte Hugo Esteves, o cinegrafista é o Jorge Albuquerque, operador de áudio Luiz Celso, para os mais conhecidos o Teta. Nós temos a produção do Getúlio Oliva e também a dobradinha com a Sônia Leles. E aqui na Órbita, seu Luiz Lopes, nós temos também o nosso Masterchef, que é o Aldo Lima, ele que prepara esse café gostoso aí, prepara um almoço, muita coisa boa aqui na Órbita. E você que está aqui na TV Aclep, canal oficial da Aclep no YouTube. A partir de agora, vamos juntos em mais um bate-papo. O nosso comentarista de hoje, ele é conhecido no meio do rádio como o espírito esportivo Papo Firme. Vem aí então ele, Luiz Lopes, para você. Luiz Lopes! Vamos abrir a tela, já está aparecendo aí Luiz Lopes. Seja bem-vindo, que bom recebê-lo aqui na sua casa. Aqui a Aclep é a sua casa. Aliás, há quanto tempo você está nessa casa? Um abraço, Luizão. Seja bem-vindo ao Podiaclep. Um abraço para você, para aqueles nossos ouvintes tradicionais agora também com a imagem. É um motivo de enorme satisfação a gente estar, de alguma forma, contribuindo para o engrandecimento desta associação, que nos recebe, que nos apoia, que empresta para o rádio esportivo uma chancela muito importante. A Aclep, para quem não ainda se ligou, é efetivamente o nome oficial do esporte sério. Das pessoas que trabalham com o objetivo de informar com clareza e honestidade as coisas do futebol, sobretudo do futebol, mas do esporte de modo geral. Você já faz parte da Aclep, já tem um tempinho, né? 84. De 84? Nós começamos na gestão Sérgio Noronha, oficialmente. Já colaborávamos há mais tempo, porque nós, através da música onde nós éramos ligados, sempre, quando necessário, estávamos apoiando as promoções da Aclep, naquele momento sem outras intenções. Mas na gestão do Noronha, do Sérgio, nós, em conversa, ele achou que era oportuno. A gente participava de programas esportivos, tudo por diletantismo. Participávamos do programa Plantão da Meia-Noite, da Rádio Clube. Depois foi para liberar esse programa do José Lessa. E também continuamos concorrendo, participando, colaborando. Enfim, sempre estivemos, direto ou indiretamente, ligados à Aclep. Você sempre tendo a sua marca aí nas diretorias, sempre contribuindo, colaborando, enfim, fazendo parte da história aclepiana. Eu não esqueço que até hoje eu tenho gratidão ao Sérgio Noronha. Primeiro, por esse fato que eu lhe falei. Segundo, porque o Sérgio, num certo momento, na minha militância como colaborador de clube, e a minha origem vem do Paysandu, eu fui eleito diretor do Paysandu. E até hoje eu tenho um jornal. O Sérgio colocou na página do esporte
Luiz Lopes, novo diretor social do Paysandu, em letras garrafais. Quero dizer para os meus irmãos, amigos remistas, que também têm ligações com o Clube do Remo. Nos 100 anos de aniversário do Clube do Remo, a produção todinha foi da minha responsabilidade. Dos 100 anos? 100 anos. O centenário azul. Nós fizemos, inclusive, lá, trouxemos uma dupla famosa no Brasil chamada Jane e Erondi. Não se vá. Essa dupla. E vou relembrar o nome do diretor social, meu amigo, que esteve ali naquele momento, acreditou em nós, sabedor de que nós sabemos fazer a independência, a separação das coisas, e produzimos um evento que até hoje, para quem esteve ali, tirando o baile do Pierrot, que é a maior promoção que o Remo já fez, foi a segunda melhor. Super, hiper lotou a sede em todos os espaços oferecidos, deixando uma margem de lucro para o setor social do clube grandioso. Colaboramos no Carrossel, que era, o Remo fazia eventos lá, que era do João Bosco Moisés, colaboramos em muitos momentos com o Serra Freire, quando fazia eventos. Então, quando eu falei que fui diretor do Paysandu, porque minha família é de origem bicolor, eu não tenho nada, absolutamente nada contra o Clube do Remo, pelo contrário... Que o separe do Clube do Remo, né? Sou muito a favor. Quando me perguntam hoje, ex-diretor, sou benemérito do Paysandu, quando me perguntam hoje qual o clube que eu sou, eu digo Repatu. Repatu? Porque eu gosto do Paysandu acima de tudo, Remo e da Tuna Luso Brasileira, que a minha infância toda foi frequentando estádios com esse pessoal, com essa turma, com esses clubes, envolvidos em competições. Rapaz, é interessante. Agora, quando você é profissional, você tem portas abertas, né, Luiz? Quando dúvida. Antes de tudo, se trabalha com o profissionalismo, né? E isso acontece com você, tendo abertura em Remo, Paysandu, Tuna, federação. Hoje comento profissionalmente, não tenho ninguém que me acuse de qualquer deslize em qualquer opinião propositadamente contra um dos clubes do Pará. Tenho uma paixão por esse futebol do Pará. Talvez aí seja o meu grande problema, porque o verdadeiro jornalista não pode se apaixonar por nada. Mas eu sou apaixonado pelo Pará, porque sou espírita, todo mundo sabe, a terra que me recebeu. Minha reencarnação no Pará muito contribuiu para o homem que eu sou hoje. As pessoas, Ronaldo Passarinho no Remo, Manuel Ribeiro, amigo no Remo, Doutor Birajara Salgado, amigo no Remo. No Paysandu, a família todinha dos Aguileras, no Paysandu, Rui Salles, onde foi diretor na época em que ele, Asdrubal Mendes Bentes, que já não está entre nós, são personalidades que marcaram muito, muito. Miguel Alexandre Pinho, bicheiro, um homem de bem, um homem bom. Pessoas assim, que muito contribuíram proximamente a mim, conversando, discutindo coisas, e eu aprendendo. Porque toda vez que nós nos aproximamos de alguém que tem alguma experiência, ou a gente ganha a experiência ou cede a nossa para a pessoa. Isso é da lei. O homem só cresce quando ele se aproxima do outro homem. Isso na sociologia está riquissimamente explicitado. Pode acontecer as duas coisas? Você ganhar experiência e receber experiência? Deve. Isso é fraternidade. Quando eu me aproximo do Gesiel, o Gesiel, quando começou no rádio, eu estava no rádio. Quanto eu aprendi com você? As coisas que você tem de útil, de bom, é para que nós aprendamos. Imagine o quanto eu aprendi com você. Aí é da sua conta. Só me permita aqui uma coisa religiosa. A irmã Dulce, freira da Igreja Católica, com história bonita na caridade, uma pessoa chegou para ela se queixando. Irmã, eu estou fura de raiva, estou muito aborrecido com uma pessoa. Ela me trata mal, ela fala mal de mim e tal, e eu estou muito aborrecido. O que é que a senhora me sugere? Ela, no alto da sua saber, olhou para o alto e disse, minha filha, me diga uma coisa. Você é religiosa? Ela disse, sou. Então, você é do bem? Sou. Então, dê o seu bem para a pessoa. Se você tem o bem,
é do bem, dê o bem para ela. Não entre na dela, se ela está na faixa do mal. Se a senhora entrar, a senhora perde a religião. Porque a religião é tratar bem todo mundo. Tem que sair da frequência do mal, né? Então é essa a questão. A gente aprende, né, Gisele? Nós que militamos no rádio, falamos com tanta gente, relacionamos com o torcedor do contra, a favor e vem em cima da gente, a gente tem que dar o quê? O melhor que nós temos, a compreensão, a amizade, o sorriso. Esse é o papel que cumpre a quem trabalha em comunicação. Quando você toma partido por alguém, eu sirvo um prefixo, eu sirvo ao prefixo, eu não sou o prefixo. Então, nós temos que nos unir. E a CLEP, a mim, me passa isso. É um projeto para a unificação das ideias voltadas para o crescimento do futebol do Pará. É uma associação, né? Então tem que associar. Né? Associar ideias. Olha, você falou na Irmã Dulce, eu lembrei de um ensinamento, vamos dizer assim, de Santo Agostinho, né? Ele diz o seguinte: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Nós vamos acabar virando programa religioso. Tem uma de Santo Agostinho. Mas toda vez que a gente se encontra é assim, não tem jeito. Tem uma de Santo Agostinho que eu não esqueço. Perguntar para ele, santo, o que é Deus? Ele ficou assim olhando, com a humildade dele, disse, engraçado. Quando não me pergunta, eu sei. Quando me pergunta, eu não sei. Foge da memória, né? É para viver Deus, não é para dizer de Deus. Deus se vive, né? Deus se vive. Agora, Luiz, você é conhecido como o espírito esportivo, o papo firme. O espírito esportivo está ligado à esportividade. Não é muita gente me pergunta se é porque eu sou espírita. Não. Para ser espírito, não é preciso ser espírita. Todos somos espíritos criados por Deus. Agora, espírito esportivo por isso. Porque eu não me coloco em oposição a ninguém. Sempre um espírito esportivo. Bem, eu não concordo com o que você diz, por exemplo, mas eu tenho que entender que você está dizendo com honestidade aquilo que você pensa. Claro. Eu aceito o que você fala. Foi muito, muito interessante isso, porque eu nunca tive dificuldade de entrar em todos os prefixos, em todos os estúdios, em qualquer diretor, em qualquer clube, porque eu procurei buscar aquilo que eu sou. Eu sou alguém que procura conjecturar, procura juntar, procura unir as pessoas. Nunca levo fofoca, confusão de ninguém, porque entendo que nós não podemos ser pessoas que trabalhem para isso se dizendo religiosos. Eu não nego de ninguém. Respeito e amo todas as pessoas religiosas que têm a religiosidade nas suas ações. E quem foi o pai da criança, como se diz no futebol? Vem aí o comentarista espírito esportivo Papo Firme. Bem, essa eu vou ficar lhe devendo, porque isso foi da produção da CBN. Da CBN. Quando a CBN se associou à Liberal, sim, eles criaram essa nova forma de me apresentar, que até então, na Liberal, criada pelo Adonai do Socorro, que é da época da Jovem Guarda, ele usou o Papo Firme. Esse garoto é papo firme. Aí completaram com o espírito esportivo. Exatamente. Tá certo. Então o Papo Firme é da época da Jovem Guarda, né? Uma alusão à Jovem Guarda. Foi o nosso Adonai do Socorro, querido irmão, amigo, um batalhador do rádio. O grande Duda Maravilha. Vai estar aqui um dia também aqui no nosso Pod Aclep. Ele é o quê? Eu sou... Eu sempre brincava com o Gisele, para quem não sabe. Olha, Luiz Lopes, um dia tu vai lá. Eu disse, eu estou na fila, eu sou o número 1.300.000. Andou essa fila, né? Andou essa fila, graças a Deus. Hoje você está aí na Metropolitana, né, Luiz? Nós estamos a convite do aí Jorge Luiz. O garotinho, que já esteve aqui. A fila já passou para ele. Deu um show de bola, que eu gostei. O Jorge esteve, ou melhor, eu estive com o Jorge quando ele era o narrador da Liberal. Sim. E ele apresentava um programa Disque Jockey, naquele tempo era esse o nome, na Liberal pela manhã. Líder de audiência.
naquele momento. O disc jockey, só para a gente pegar uma carona, é o que se transformou em DJ, DJ. e hoje se transformou em MC, né? Pois é. Hoje se fala que é o mestre de cerimônia, o MC, né? É. Então, vivemos essa época e alguns jogos nós fizemos para a equipe da Liberal, com ele narrador. Era o Duda, o Adonai, o Ivo Amaral e o Jorge, os 3 narradores da Liberal da época. E Guarani Júnior, naquele momento, era o homem forte do grupo. E a gente também, é bom aqui citar o nome do companheiro que deu, depois eu vou lembrar, foi diretor também, nos ajudou muito. Então, dali eu conheci o Jorge. Quando eu estive na Liberal, o Jorge assumiu a Metropolitana, e o Jorge fez uma proposta para eu vir trabalhar com ele. Ligou o telefone. Eu disse, naquele momento, não. É da minha formação, eu tenho um compromisso com alguém, mesmo que seja para ganhar mais, eu não gosto. Nunca deixei ninguém na mão. Você honra o compromisso. Isso vem da banda, porque banda tem isso. Banda, você tem um contrato com alguém, o outro concorrente que quer fazer a festa, ele te dá o dobro para você deixar. Eu nunca... Até para quebrar o evento do cara lá também, né? Do concorrente. Né? Então, imagina alguém que é uma prega... estratégia isso daí, né? Alguém que prega a moral na vida, religiosamente, fazer isso. Então, eu expliquei para ele que, naquele momento, infelizmente, eu gostaria muito, mas não saímos. E agora, quando nos aposentaram, a gente se aposentou, e o Grupo Liberal encerrou... Isso é uma maneira gentil, né? O Grupo Liberal encerrou a equipe, nós então recebemos o convite, estamos até hoje há 2 anos, 1 ano e pouco, passando também pela Tropical, no período de interstício, vamos dizer assim, sem emprego, a gente ficou na Tropical. E, curiosamente, o Toninho Silva falou de mim, quando eu estava liberado, para o Jorge, dizendo que era a pessoa que poderia ajudar o Jorge naquele momento. E acertamos tudo. Estamos lá até hoje, somos muito bem tratados, temos uma amizade grande com o grupo e estamos na luta. O importante do nosso trabalho, eu acho que, no geral, é isso. Eu posso aqui estar errado, mas eu traduzo, é que o que faz o cronista é ele estar em atividade. Quando a gente está em atividade, as coisas parecem que tudo está fluindo. Não é no bolso, é a satisfação de servir, de estar fazendo o trabalho. Você está completo, né? Eu vejo a tua luta, antes até de ser presidente da CLEP, tu está fazendo um serviço para mim, um serviço popular, uma cobertura, uma narração. É do nosso ofício, faz parte. A gente gosta de estar envolvido. Eu lembro que quando, não sei se todo mundo que está nos ouvindo conheceu, o Carlos Sidon, foi um dos nomes marcantes da comunicação, narração na rádio liberal. Ele, uma feita, depois que se aposentou, já com 30 anos, 35 anos e tal, eu cheguei no estúdio, eu cheguei num jogo de futebol no Bainão, juntamente com a equipe, eu fazendo parte daquela equipe, ele estava numa cabine ao lado, sozinho. E quando eu entrei, espantei, ele estava comentando, ele estava narrando o jogo, sem microfone, sem som, para não perder o hábito. Ele, como torcedor e com a carteira da CLEP, ele teve acesso a uma cabine, pelo tempo dele, a amizade que ele tinha. E eu, quando eu entrei na cabine, ele estava narrando o jogo. É mesmo? Para manter o ofício. Para manter o ofício, para não enferrujar. Não enferrujar a ferramenta, né? Não pode. Não pode. Então, essas coisas, para quem não entende, é uma paixão. O rádio é uma coisa, além do normal, além dos padrões de normalidade, nós dizemos isso no meio, o rádio é cachaça. Quem é viciado não larga. É um pouco difícil isso para a gente. Eu até comentei com o Mário Quadros semana passada que a cachaça é só no sentido figurado. Né? Que a gente que não bebe, você não bebe, eu não bebo. Pode dizer que é uma droga. Pode dizer que é uma droga. O gosto da cachaça. A droga olha vicia. Esse rádio aí. Olha esses rádios aí. Você pegou todos esses modelos aí? Rapaz, eu acho que até o que antecede a esse. Olha só, rapaz, que coisa, hein? Eram bonitos esses rádios, né?
fazia parte da decoração da nossa casa. Era uma peça decorativa, realmente, né? Hoje, quando bonita. O Matoso, nosso Edson Matoso, irmão querido, esteve em nossa casa, tomando um café, eu mostrei para eles, olha o radinho antigo, está lá meu radinho lá, na cozinha. É mesmo? Onde você já esteve lá comendo o filhote. Lá, filhote, tomando aquele caldo gostoso. Aliás, faz tempo que a gente não vai lá. Faz tempo. A comadre lá está reclamando. Cadê teus amigos que te abandonaram? Né? E não só o filhote. Já fomos lá também para o cafezinho, com a macaxeira. É verdade. Faz parte da época que eu sou, essa questão da recepção. Nós, mais antigos, no Pará, eu tenho 79 anos, na nossa geração... Você deu uma parada assim para não perder a conta? Porque eu sempre... Não sei se é 78, 79. Eu quero atrasar um pouco, mas é 79. Mas está fechado a conta, né? Tá 79. Isso, 79. Aliás, a conta não, a fatura, só a fatura, que a conta continua aí. Espero que por muito tempo. Uma das marcas que a gente aprendeu com nossos antecessores, aqueles que nos antecederam, é recepcionar. É muito importante a recepção, o carinho de receber as pessoas, de oferecer alguma coisa. É um hábito paraense, que não é frequente. Você vai a outras capitais, a pessoa te recebe sorriso, abraço, mas não te oferece nada além disso. No Pará, não. O cafezinho, a macaxeira, o açaí, alguma coisa a gente tem que oferecer. Faz parte da nossa educação. Uma pupunha. Pupunha com açaí. Puxa, rapaz. Não, pupunha com café. Com café, uma macaxeirinha com café também. Que coisa gostosa, hein? Esse é o Pod Aclep, hein? Comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Como é que você está vendo o rádio de hoje, hein, Luiz? Com essa tecnologia toda, internet para cá, mobilidade para ali, aplicativo. Hoje o rádio está em tudo, né? E o rádio do Brasil e do mundo. Você pega aí o seu celular, você está com rádio. Vou falar pela minha idade, tá? Me dá licença. Saudade. Saudade? Eu tenho muita saudade do rádio AM. O rádio AM marcou a minha vida, marcou minha geração, marcou várias gerações. As AMs todas tiveram que trocar de frequência, entrar. Você pegava as 3, 4 emissoras que faziam esporte, futebol no Pará, era bem destacado. Aqui ficava essa rádio, a Liberal, a Clube, que era a primeira, Liberal, Marajoara, sempre as 3, sobretudo, né? A Metropolitana entrou depois. Hoje não é, hoje é uma confusão de frequência no rádio. Olha só como é mais ou menos o rádio hoje. Olha só como é que é. É evidente que isso é o avanço, é a evolução, a gente não pode se opor. O antes e o atual. O rádio é isso aí, ó. Porque hoje o rádio é universal, né? Na época, se não tivesse antena para ondas tropicais para pegar no interior, morria aqui. Hoje você liga no celular e o mundo no Japão está ouvindo a rádio. Hoje tem que ter a fibra, tem que ter o mega. A rádio web, né, que usa tem que o ter satélite. Né? Então te dá saudade esse tempo aí. Esse tempo. Agora o rádio de hoje é evidente. Como aqueles que me antecederam reclamavam das mudanças, da modernização, hoje é moderno, modernizou. Hoje os garotos andam com um fonezinho de ouvido pela rua, ouvindo rádio, aí numa bicicleta, numa motocicleta, no carro dirigindo. E na nossa época não tinha essas facilidades. É, verdade. Hoje todo esse processo leva o homem a amadurecer, crescer e desenvolver-se. Esse ponto é da evolução. Quem se opõe a isso, em alguns momentos a minha saudade quer me conduzir para isso, mas eu não posso deixar de reconhecer que é o caminho do progresso, é a evolução humana. É o crescimento, né? É o crescimento. Nós, por exemplo, do rádio antigo, a gente passava na porta das casas, as pessoas estavam com o radinho ouvindo no AM. Hoje, o rádio FM, com a frequência modificada, está no mundo, em qualquer lugar, não vê só na porta das casas. Por onde você chega, a pessoa está te atendendo aqui com o radinho, ouvindo. Então, e isso graças à internet, né? Porque a internet te deu essas asas, né? Deu essas asas aí para o rádio, as asas do rádio à internet.
E Luiz, e na tua história, o Luiz Lopes tem uma história interessante, das muitas que tem, a história do programa que tinha a sua produção e a apresentação de nada mais, nada menos que Ronaldo Porto, né? Que lá nesse programa é que ele ganha o famoso título de o locutor 40 graus. Nós nessa época, nós tínhamos... Saudoso Ronaldo Porto, né? Nós tínhamos uma banda e uma produtora de shows. E vendíamos para as casas noturnas da época. Quem é mais antigo vai lembrar, Twist, Bolero, Lapinha, Pigalle, Saudosa Maloca, Gemini Drive, eram as casas daquela época. E eu produzia para a boate Twist, dos japoneses no Pará. Twist, do ritmo Twist. Ficava na estrada da Asdecelpa. Naquela época, era a Asdecelpa, que era a associação do pessoal funcionário da Celpa, onde o Zaire, naquele momento, saudoso não, que está ao nosso lado, nosso irmão Zaire Filho, ele era diretor desse clube e contratou a gente para lá, e de lá eu conhecia a boate, me aproximei dos donos e fechei o negócio lá. E lá nessa casa eu produzia show. Produzia e contratava. Ia ao Rio de Janeiro, Brasília, trazia show de lá. E nessa história de show, houve uma época que nós montamos um show lá na casa, onde o Ronaldo foi assistir, o Edgar, Augusto, essa turma da Rádio Clube estiveram. E vendo aquele trabalho, produziram, comentaram. E o doutor Edir Proença se interessou em saber melhor. E eu fui lá, levado pelo Ronaldo. O Edir Augusto também, filho do doutor Edir. Conversamos e fechamos um contrato com a Rádio Clube do Pará. Eu estou falando de 1978, mais ou menos. E lá fechamos, então, um programa para a Rádio Clube, na hora do almoço, antes do programa As Primeiras do Esporte, que era às 13 horas. Programa de meia hora só, para experiência. E o nome do programa era Show Tropical 40 Graus. Então, o mesmo programa que eu apresentava lá na Casa Noturna, eu trouxe para o nome do programa no rádio. De segunda a sexta esse programa? Era. Segunda a sexta, 12h30, às 13 horas. E lá foi que eu comecei, me aproximei então de Guerreiro, Zaire, Tomaso, Ronaldo, Edgar Augusto. A turma que fazia nessa época também tinha João Álvaro, que era um grande nome da rádio, Lorival Penalber, que era o diretor administrativo, a turma da rádio. Então, fizemos esse programa com esse nome. Quando o Kizan Lourenço, deputado estadual, tinha um programa na rádio, à tarde, das 4h30 às 6h, novamente na véspera do programa esportivo, que era às 18 horas, e o doutor Edir, então, recebeu a informação de que o Kizan Lourenço ia embora para a Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, que lhe fez um convite para trabalhar lá. E ele foi e me chamou para assumir esse horário de 16h30 às 18 horas. Faltou no nome. Rádio Clube. É a Rádio Clube. Rádio Clube. Faltou nos nomes aí o querido irmão Cláudio Guimarães, que era bola para frente naquele tempo, ele estava se formando em agrônomo, veio para Belém para estudar, concluir, e também estava na equipe. Foi quando eu me aproximei dessa equipe. E aí nós começamos a criar gosto pelo rádio esportivo, que já ouvíamos muito. A minha educação de rádio vem do rádio esportivo, todinho, nessa época. E surgiu assim. Quando eu estava lá, próximo dessa equipe, eu ficava... Você assumiu o horário do Kizan? Do Kizan Lourenço. Das 16h30 às 18 horas. Olha. E como começava às 18 horas a turma do bate-papo, eu era ouvinte da turma do bate-papo. Ao vivo. Ao vivo. E depois ainda descia com o doutor Edir embaixo, no Palácio do Rádio,
tinha um amigo dele lá que ele ia para lá para discutir futebol. E eu descia para a discussão. Era o Grimoaldo, ele, esse cidadão, eu não recordo agora o nome dele. Agora o programa também era de segunda a sexta? Também. Das 16h30 às 18 horas. Rapaz. Terminava o programa, começava o esporte. Pois bem, então foi a minha aproximação do rádio esportivo, foi esse. Até que depois virou o meio, quando eu me aposentei pela Marinha, tal, saí da noite e embarquei no rádio esportivo. Aí a tua primeira rádio, então... Assim, para Rádio trabalhar Clube. para a Rádio Clube. Rádio Clube. Você faz parte da história da Rádio Clube, né? Nessa época, uma época de 2 anos mais ou menos. Você esteve na Marajoara também, Luiz? Não. Não? Na Rádio Marajó eu visitava muito pela amizade que eu possuía lá, com muita gente do esporte, né? O nosso querido saudoso Dorme Sujo. Nildo Matos, nosso irmão. Ficou conhecido, né? A gente brincava com ele. De uma forma... Só para não pegar errado e dizer que o homem dormia sujo, não. Uma vez ele disse que ele chegou tão cansado. Ele disse, né? É bom que se diga que ele chegou disse. tão cansado. Uma forma carinhosa, chamado. De uma jornada de jogo de futebol, 11h30, meia-noite, que ele foi direto para a cama, nem deu tempo de tomar banho. Daí a turma pegou. Pronto, ele dorme sujo. Dorme sujo, né? Olha, Rádio Clube do Pará, PR65, a voz que fala e canta para a planície. Eu acho que você não é dessa época aí, né? Aldeia? Teve um episódio que eu vou aqui recordar, o Ronaldo e eu. Nós criamos por produção nossa. Produção do Podiaclep é fogo, né, meu irmão? Ô, produção boa essa aqui. Parabéns, né? Falou. Lembrou. Lembrou. Aí nós criamos uma promoção no programa da tarde para escolher o clube mais querido do interior. Do interior. Do interior. E deu certo. Era participar por carta. A pessoa deixava lá no Palácio do Rádio por carta. Já pensou, rapaz? E aí veio Marapani, Uruitá, da Vigia. Aí veio o Clube de Reação de Soure. Aí veio de Breves, do interior. Era do interior a promoção, né? Rapaz, sucesso total. Entrava 100, 200 cartas por dia. Mas quando chegou no dia final, qual era o prêmio? O prêmio para o clube que fosse eleito era receber de graça a produção da banda São Brasil, sem custo nenhum para fazer a festa na cidade dele. Lá na cidade. Na cidade. Com a apresentação do Ronaldo Porto. Também fazia parte. Companheiro. Fazia parte do pacote. Você sabe como terminou a eleição desse clube mais querido do interior? Não se conferiu umas cartas. Era caminhões. Nossa. Lá na aldeia do rádio, uma fila, esse aqui é de Clube Tal, caminhões cheios de cartas. Vocês tiveram que selecionar. Tem 3 caminhões aqui do Reação, então já ganhou. Outro só tem 2 de Uruitá. O critério adotado teve que ser esse. Por caminhão. Por caminhão. Por caminhão. Então coisa, essa promoção força foi do rádio, né? Fantástica. Tinha gente que, quando perdeu, veio ameaçar entrar na justiça, dizendo que estava errado o critério. Tinha que fazer a recontagem. Nossa. Há uma urna eletrônica Pois época, é, né? rapaz. É uma bronca danada hoje, urna eletrônica. É verdade. Olha, vamos fazer o seguinte, Alex. Vamos abrir aí a tela. Vamos abrir aí a tela, nossa primeira participação aí. Olá, pessoal. Olá, Gesiel. Olá, galera. E aproveito para dar um grande abraço ao grande Luiz Lopes. Luiz, a pergunta para você ela é relacionada ao teu antes do rádio, a tua vida como militar e a tua vida também como empresário em uma das bandas mais conceituadas e famosas do estado do Pará, principalmente na década de 80. Fala pra gente aí. Perguntando sobre a tua vida militar. Duda Maravilha. E a banda, né? A banda São Brasil. São Brasil. Eu acho que agora, a partir de hoje, vai voltar a banda São Brasil. Vai voltar. Eu encontrei aqui a turma da Técnica Alve Azul, que ajudou tanto a banda São Brasil,
Está agora falando Duda, lembrando. Olha, você falou no Duda, ele apareceu aí. Pois é, Tá isso vendo é só? produção, rapaz. É, produção tá atenta. O Adonai do Socorro, Duda Maravilha, narrador criativo. Quando eu falo isso, a turma se abre. O Adonai tem frases que eu, ouvinte de rádio, gravei. Por exemplo, como é que ele chamava para a bola? A moça branca da favela. Quer dizer, a bola naquela época era branca. Aí o que representa uma moça branca da favela? Todo mundo quer conquistar. É verdade. Né? Que criatividade, né? Quando reunia para bater uma falta, 2, 3 jogadores cochichando, eles chamavam, estão fazendo ali um petit comitê, conversando para decidir quem vai bater. Então, o Duda, Faz essa parte da narração clássica, né? Aquela narração clássica. Uma das também. coisas que assinala, que marca o narrador da minha época, era isso. Era ele ter a tirada, ele ter essas coisas assim. Né? Você vê, o relógio marca. Né? Isso era o Valdir Amaral, né? Criou isso. Aí a Rádio Clube pegou, e o Gavião anuncia. O rádio, rapaz, o rádio é fantástico. Uma vez, na Pororoca, uma casa de show, o dono da Pororoca contratou o Nilson Chaves, que estava no Rio de Janeiro, para fazer um show. Quem estava lá apresentando? Eu e o Guarani Júnior. O Guarani foi lá apresentar e disse, olha, eu estou anunciando aqui o Nilson Chaves. O maior sucesso dele hoje é Sabor Marajoara. E eu quero dizer que eu quero que ele faça também uma música chamada Sabor Liberal, para eu poder trazê-lo de volta aqui. Sabor liberal. Já que tem o sabor Marajoara. Tem que ter o sabor liberal. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Então está aí o nosso Adonai do Socorro. Agora ele te perguntou aí, Luiz, sobre a tua vida militar, rapaz. Como é que é o Luiz Lopes militar? Nós ingressamos na Marinha em 1964. 1964 foi o ano em que se estabeleceu aquilo que muita gente chama de revolução, outros chamam de golpe. Eu fui educado militarmente na Marinha como Revolução de Março. E de lá fiquei até 1978. De 64 a 78. Não fiz uma carreira solo muito boa, porque eu me desculpo assim. Naquele momento, ou o cara ia direto para a academia, com nível superior, para ser oficial, ou começava como eu comecei, como voluntário fuzileiro naval. Quem começa como voluntário, para ser promovido, não basta passar na prova, precisava que morresse alguém para você ocupar o lugar, porque era muito pouca a renovação do quadro. Ora, quando eu chego lá, depois de 12 a 3 anos, eu consigo fazer uma prova. Fui aprovado. E para cabo. A primeira prova é cabo, a primeira promoção cabo. Mas para ser promovido, fiquei esperando como primeira classe durante 4 anos. Você imagina, calculei, com 4 anos eu vou à primeira classe. Para esperar ser cabo, estou esperando 4 anos para ser promovido, para ser um terceiro sargento, quanto tempo vai ser? Porque, na medida em que você cresce, o contingente para aquela categoria é menor. Ora, vamos dizer assim, se tem 1000 soldados, precisa, cada esquadra, chamada 4 homens, pode merecer um cabo. Então, proporcionalmente, eu esperei 4 anos. Para sargento, terceiro sargento, é 12 anos vai ser. Aí eu imagino, 12 com 16 eu já envelheci. E eu não chego a sargento. Então, eu pedi para baixa em 1986, 85, 86, e me afastei da Marinha. Mas, como o comandante, meu amigo, o comandante Joel Carlos, eu ainda passei 2 anos ligado à Marinha, recebendo para eu decidir se efetivamente eu queria pedir para me desligarem da Marinha. Lhe deram 2 anos ainda. Do Corpo de Fuzileiros Navais. Lá, eu conheci uma pessoa, olha só a minha vida, chamada Manuel Neri Filho. Manuel Neri Filho. Primeiro sargento músico, sax barítono. A gente conversando de música, e ele veio do Rio de Janeiro como instrutor de esporte.
e montou em Belém o primeiro grupo, eu quero apurar isso com calma, de árbitros. A primeira escola de árbitros montada na federação foi o Manuel Neri Filho que montou. Me convidou para ser o secretário dele. Lá dentro da federação, naquela altura, ainda era a Federação Paraense de Desportos. Ficava ali no lado do IEP, perto do Olímpia, por ali. E eu fui com ele para ser o secretário. A primeira turma de árbitros. Eu assisti todas as aulas. No meio do curso, eu perguntei, eu posso me inscrever para ter um árbitro? Ele disse, não. Você veio para cá para ser secretário. Olha. O Manuel Neri Filho, meu amigo, músico, até o fim da vida dele, ele me apoiou sempre. Então você tinha uma pretensão pela arbitragem? Não, porque ele me convidou. E eu gostava queria era de esporte, aproveitar, eu queria estar no meio, né? É. Então, veja, sempre voltada para essa área, onde você se identifica. Eu sempre identifiquei, é oportuno dizer que antes de chegar, melhor, no período em que eu fui fuzileiro naval, eu montei 3 clubes no Pará. Eu estruturei e montei o Atlético Clube Esperança, o destroyer do telégrafo. Esperança? Esperança. Era um clube que disputou suburbano, muitos anos. Ali no telégrafo nós tínhamos o Verabinha, o Rodagem, o Esperança, o Panther, são clubes do telégrafo. E eu era... Desses aí, quantos existem lá, na atualidade? Hoje acho que nenhum. Nenhum. O Panther foi o último. A que Esperança desapareceu. acabou? Acabou. A Esperança acabou quando o Luiz Lopes saiu de lá, que eu fui para o Foi, Rio de você Janeiro. levou a Esperança. Acabou. Poxa. Mas passou uns 12 anos em atividade. Esperança ganhou algum campeonato suburbano? Não. Nós fomos terceiro colocado e fizemos festa. Foi. Tá certo. Fizemos festa para o terceiro lugar. Terceiro lugar sobe ao pódio também. A sede do Esperança ficava na Passagem Náutica número 34, ali perto do Perpétuo Socorro da igreja. O Esperança. O Panther ficava na Senador Lemos, o Tuiuti na Mauriti. Tuiuti. Era o outro time do telégrafo. O Rodagem ficava na rodovia Sinap. Esse era rodado, né? Rodagem era rodado. Era o clube mais rico lá do telégrafo, era a Rodagem, eram os comerciantes. Você fundou 3 clubes. Foi, 3 clubes. O Esperança. O Esperança, fundamos o Atlético Beneficente Clube Dragão. Dragão. Lá na Pratinha, onde eu tinha uma granja lá da família, e ali eu fundei. Disputávamos com Serpasa o título ali de Coraci. Serpasa era o clube da Serpa. E disputamos muitas vezes. E fundamos também esse Rodagem. Esse Dragão, ele cuspiu fogo alguma vez? Agora veja bem, Atlético Beneficente Clube Dragão, o abecedário do esporte, porque era ABCD. As iniciais aí, né? Então, a nossa vida sempre... Qual foi o terceiro? O terceiro foi esse Rodagem, O Rodagem. que nós ajudamos o grupo que fundou. Não fui eu o presidente, era do grupo. Então, esses clubes foram os clubes que nós trabalhamos no subúrbio. Então, de uma certa forma, você tem uma experiência como dirigente, né? Sim, sim. Depois eu fui ligado muito a outros clubes, mas em outras áreas, não no futebol especificamente. Fui também ajudante ali como diretor adjunto no Santa Cruz da Pedreira, um clube que não sei ainda se existe, um clube muito bem estruturado. Gostando disso, toda vez que tinha oportunidade, como eu não cobrava nada, era preferido sempre. O 0800, né? E Luiz, e quando é que começa a Sam Brasil na tua vida? A banda Sam Brasil ela começou em 1969. 69. Você ainda estava na Marinha? Era Marinha, né? Estava fuzileiro naval. Fuzileiro naval, né? A banda Sam Brasil começou aí quando exatamente eu pedi baixa, eu comecei a procurar o que fazer, né? O que é que eu vou fazer da vida? E o que é que te inspirou o Sam Brasil? Pois é, essa é uma história maravilhosa. A banda Sam Brasil, com o nome de Sam Brasil, era uma associação de 2 nomes. Ela começou com o nome de Falcões Negros, na época dos... Mas isso era nome assim interessante, né? Era Dragão, Falcões Negros, Esperança. E esses Falcões Negros
É a época do hippie, a época da revolução dos Beatles na Inglaterra, Liverpool, e todos os nomes eram assim, né? As bandas não eram mais como eram antigamente, as bandas eram só os músicos. Eu tinha banda que desde a corda da guitarra era eu que comprava. A palheta para tocar a guitarra era eu que bancava. O som era meu. Os microfones, cabos, tudo era o dono que tinha. Nessa época era assim. Aí você tinha que ter os músicos parceiros, que dividia, tipo assim, 40% vai para esse lado, 60% vai para isso. A mão de obra, 60%, 40% para manutenção do trabalho. Era mais ou menos assim. Esse grupo que ganhava 60%, tinha liderança, tinha o líder musical, que era o organizador, que montava a estrutura, tudo, organizava repertório, discutia comigo o repertório. E o grupo que tratava da banda, da parte de equipamento, tinha o Holden, né? Esse que é Holden agora, naquele tempo era carregador. Era o cara que montava o som, levava o som, mas era tudo do dono da banda. Com o tempo, virou uma sociedade. Essa sociedade começou a ter problema. Por quê? Quando o músico X queria sair, ele queria levar alguma coisa. Eu vou levar minha bateria e vou levar não sei o quê. Daqui a pouco você ficava sem nada. Mas a bateria era tua também. Mas ele queria levar. Queria levar porque... Para compensar o tempo. Era uma indenização. Isso. Aí nós tivemos dificuldade aí. A partir daí, eu fiquei pensando, já pensou se o cara quiser sair na hora de uma festa e levar? Como é que vai ser? Vai ter que convencê-lo, ele vai cobrar o que ele quiser, vou ter que pagar para cumprir o compromisso. Pois bem, então, nós fomos perdendo essas pessoas que eram referências. Chegou um ponto que nós tivemos que parar a banda, porque perdeu a razão de ser. Perdeu aquele idílio, aquele amor, aquela coisa de fazer bem feita. Todo mundo unido, promovendo, fazendo o melhor. Passou a ser um negócio muito difícil, diferente. A última apresentação foi nessa boate Pororoca, na Senador Lemos. Lá nós encerramos, reunimos e paramos. Provocou também a questão da mudança do comportamento musical. Entrou o axé. Nós não éramos uma banda de axé. Entraram os trio elétricos. Você vê quantas bandas tem em Belém hoje, completa? Pouquíssimas. Quem eram vamos, no bom sentido, os concorrentes da Samba Brasil? Orlando Pereira, Sayonara, Orlando Pereira, bandas grandes. Aí tinha os Panteras, tinha os Amazônidas, tinha os Invasores, tinha os Orientais, tinha as Musas, tudo eram bandas concorrentes. E hoje? Tinha a Transa. Poucas bandas como essas não tem. existem, né? Hoje nós não temos banda, nós temos hoje gigs. Gig. O gig é o nome que se dá para arrumação. Você junta aqui 3 e vai fazer. Só está o Sayonara ainda sobrevivendo, com dificuldades. O Luciano Bastos, que é o produtor, o orientador, o fundador, não está mais com condição de trabalhar. A Lucinha Bastos já faz o trabalho dela. O Luciano Júnior, que é filho do Luciano Bastos, também tem um trabalho independente. Claro, em alguns momentos eu dava minha ligada. Né? Amigo, quem já está contratado banda para fazer aniversário? Outros disputavam. Por exemplo, 7 de setembro, que até hoje eu lembro, aniversário do Uruitá, da Vigia. Vigia, né? Esse clube já reservava do ano para o outro. Dizia, não, essa data aqui já está confirmada. O Reação de Soure também é a mesma história. Enfim, era um hábito a banda fazer evento com música ao vivo para as pessoas. Hoje, você sabe que mudou sobremaneira. A dificuldade é grande, os músicos não querem trabalhar 4 horas. A Lei 3.752, de 22 de dezembro de 60, ela criou a categoria de músico. Esta lei estabelece regras, o que é a função. Tipo assim, o que é um baile? Um baile
criado a partir de 3 horas até 5 horas. 3 horas, tipo tal. 4 horas, tipo tal. 5 horas, sol raiar. Tem os títulos. E para cada uma dessas coisas tem uma tabela para se pagar o músico, que é o Sindicato dos Músicos Profissionais do Pará, que regem, fiscalizam isso. Procurando os seus direitos. Sim. Né? E não estão errados. Né? Não estão. E a gente sempre cumpriu, sempre se deu bem. Independente da época, sempre foi cumprido. Sempre foi cumprido e sempre. Essa lei, eu fui ao Rio de Janeiro em assembleias nacional para discutir esses pormenores, ouvir, colocar nossa realidade local. Muitos 15 anos, muito batizado, muitas formaturas. Agora, Faziam parte da São Brasil. Agora você há de convir que o que regula a coisa é o contratante. Se o produto que você lançou não houve consumo, ele não continua. Então, essa é a grande questão. As bandas que estavam à frente, vou dar um exemplo, o Luciano Bastos hoje pede 8 mil para tocar um evento, aproximadamente. Evento de 3 horas, 4 horas. Tem banda, que eles chamam de banda, de 3, 4 garotos, que reúne, toca umas musiquinhas e diz que é banda. Aí vai tocar por R$500. Você acha que você vai contratar quem? R$500 não dá para concorrer. Então, isso sempre existiu. A qualidade não é a mesma. Não é a mesma, mas o valor, a diferença, nem todo mundo pode tomar o refrigerante e tal, mas tem refrigerante de todo preço aí. E você consulta teu bolso. Hoje eu vou tomar esse aqui. É o bolso que manda, né? Então, essa era a grande dificuldade. É que nem o peixe, né? Não é todo peixe que dá para comprar, mas... Então, é peixe. Mas é peixe. É peixe. Então, quando a gente chegava nas reuniões, porque a minha época marcada foi isso. A gente reunia as bandas, ia Pinduca, ia Sayonara, as bandas todinha a gente reunia na ordem dos músicos para discutir projetos, para a gente poder sobreviver. Valores. Não é justo. Era quase que uma associação, né? Também, né? Aí, o Bancrévia, por exemplo, o grande baile do Bancrévia é o baile do vermelho e branco, sempre foi. O Bancrévia, todo mundo queria tocar esse baile, porque era bem pago. E ele hiperlotava aquele espaço que não chegava carro, não podia passar carro ali na porta. Era um evento espetacular. Vamos dizer que ele pagasse R$8 mil ou R$12 mil. Mas tem o Clube X, que não tem essa estrutura, precisa de uma banda de R$1.000. O que é que nós fazíamos? Reuníamos as bandas e estabelecíamos categoria das bandas, entre nós. Categoria A, essa, vai ser tanto, para ter um número balizador. Ninguém era obrigado a cumprir, porque não era lei, mas era uma forma da gente se defender. Uma referência, né? Aí as 4 ou 5 bandas que estavam na frente tinham um valor mais alto. Tinha uma faixa segunda, tinha uma faixa terceira, até chegar na 5ª faixa, que eram os gigs. Os gigs que o cara pega na hora e vai e faz. A gente tinha isso. E nessa altura, o que delimitava, o que estabelecia valores, era a performance, a história da banda. O Sayonara sempre foi referência. O Sayonara hoje tem perto de 70 anos de existência. O Orlando Pereira, 80 anos de existência. A nossa banda, a Banda São Brasil, já estava na faixa dos 30, 40 anos de existência. E sempre trabalhando organizado, cumprindo os compromissos, respeitando os contratos. Essa coisa que definia tudo. Qualidade, né? Então, você há de convir que em todos os setores da vida tem a qualificação. Olha, eu só posso comprar o Guaraná tal, porque meu bolso paga. Para a banda não era diferente. A gente reunia, discutia projetos e tal, e eu sempre contribuía com isso, com uma pálida, humilde, mas sempre discutindo as coisas para dar uma organização. E a razão maior, o respeito a quem contrata. A ética, a roupa, o horário, não chegar ninguém embriagado, para honrar e manter o nível
da apresentação. Ou seja, a promoção de eventos também ela é muito forte em você, né? Você é um promoter, né? Claro, nós trabalhamos nisso durante 30 anos, 33 anos. Trazendo pessoas aqui, artistas de fora, você trouxe muita gente, não trouxe? Muita gente. Eu trabalhei nisso, tanto para os outros como para mim. Trabalhei para clubes. Quem é que você destaca aí dessa multidão aí de contratos? Nelson Gonçalves, da minha época. Né? Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Boemia. Olha. É essa, é? Aqui me tens de regresso. Olha que eu vou acabar te contratando. Aí nós então trabalhamos nisso durante 33 anos, 32 anos, trazendo artistas para Belém, para clubes. Por exemplo, no aniversário dos 100 anos do Clube do Remo, nosso Henrique Custódio era o diretor social. Doutor Henrique Custódio. Nós trouxemos a dupla Jane e Erondi. Não se vá, aquela dupla. E foi um sucesso ímpar, um grande sucesso. Participamos de muitos eventos no Serra Freire, participamos de muitos eventos do Paysandu, trouxemos os Fíveres no aniversário do Paysandu. Os The Fíveres. Enfim, trabalhamos nisso com a banda sempre servindo de respaldo. Porque quando a banda abria a porta, tocava no clube, conversava com a diretoria, quando era aniversário eu já trazia o artista, ensaiava, já pegava as músicas dele para apresentar. Era tranquilo o contato com essa turma aí, Luiz? Você ligava para eles, ligava para o empresário? Isso. Ia lá, ia ao Rio, discutir as coisas que eu queria e tal. Uma vez no ano, eu passava um mês no Rio de Janeiro para poder fazer uma agenda do que é que eu podia fazer com base já na minha experiência aqui dentro do estado do Pará. Eu sabia quando Reação fazia aniversário, lá de Souri. Eu sabia quando o Clube X de Marapanim fazia, quando de Santarém. Aí você já deixava aqui meio que pré-agendado aquilo aqui, isso. as Já datas. tinha preço, já tinha valores, já tinha a condição para poder chegar a Belém. E isso abriu muita porta para mim, em todos os setores. Abriu a porta para sobreviver, porque quando eu saí da Marinha, é evidente, eu saí voluntariamente da Marinha, pedi para sair, e eu precisava sobreviver. Era rádio e promoção, a banda São Brasil. Até que ela suspirou, o discoteque, quando entrou esse ritmo, as bandas caíram muito aqui. Você não tem interesse em reativar a São Brasil hoje numa nova versão, numa nova leitura, em um novo momento? Eu não diria que não tenho interesse, mas eu digo que eu não tenho estrutura, porque mudou muito. E você, para entrar nesse ramo, você teria que se adequar ao que o mercado hoje cobra. O mercado hoje não está para peixe, não é bom para quem viveu como eu vivi uma época. Essa época nossa precisa ter muitas gravações, muitas produções, se adequar a outro momento que eu não tenho estrutura. Nenhuma estrutura hoje para viver essa. Não me agrada a estrutura que está aí. Eu fiquei numa época fiel àquilo que eu gosto. A tua realidade. A minha realidade. Hoje você, por exemplo, a música hoje ela é basicamente no som. Né? Tem que ter muito som para esses eventos grandes. Nossa época era muita melodia, muito sentimento. E mudou, acabou. A gente vem de uma época em que a música ela passava uma mensagem, a melodia, a letra. Hoje ninguém olha a letra, é só o ritmo, o som, a loucura. Então, não é mais para a nossa época. Não é que a música tenha mudado, mudamos nós. Eu mudei. Eu mudei para outras coisas que eu posso fazer com qualidade. Tá certo. Vamos abrir a tela aí mais uma vez, Alex, por gentileza. Vamos ver o que é que vai aparecer aí na tela do Podiaclep. Um abraço, Gesiel, Luiz, toda a galera que acompanha o nosso podcast
da ACLEP. Gostaria de perguntar para o Luiz, ele que é uma pessoa com maior vivência, uma pessoa com mais tempo de estrada. Eu sempre ouço o Jorge Luiz falar na programação da Metropolitana que o futebol perdeu qualidade, os jogadores antigamente acertavam mais cobranças de falta, o jogo era mais técnico, mais ofensivo. Queria saber o que o Luiz pensa a respeito disso, por que a qualidade técnica caiu tanto de outros tempos para cá. Qual a opinião dele? Um abraço. Opa, tá aí o Felipe Silva, seu companheiro hoje lá na Rádio Metropolitana. Tenho um carinho muito grande, um respeito por esse cidadão, pela luta dele, pelo crescimento dele. O Felipe é um exemplo, né, de pessoa que não depende do papai. Ele cria a sua própria independência. Independência. E isso nós sabemos, enquanto pais, avós que somos, quanto isso é importante. Você tem um filho que segue as suas tendências, mas busca a sua independência. Com certeza. Isso é muito importante para uma família. E a pergunta dele foi exatamente nesse sentido, né, de saber o que é que eu penso a respeito dessa evolução, né, nessa área. É isso mesmo? É isso mesmo. E também sobre essa queda na qualidade dos jogadores aí, né, do rendimento, enfim. Que hoje nós não temos mais aqueles jogadores com a qualidade, vamos dizer assim, um rendimento da época que você começou, né? E que não tinha toda essa tecnologia, não tinha todo esse avanço que hoje tem em todas as áreas, mas parece que a qualidade era superior a isso aí. Você sabe, eu entrei de repente num devaneio, provocado pelo Felipe, a quem eu estimo muito, tenho um carinho muito grande por ele, sei das lutas dele mais proximamente, como todos nós temos, né? Nossas lutas, nossas batalhas. A primeira criatura a ser vencida somos nós mesmos, a gente precisa se vencer. Todo dia o homem de ontem tem que ser vencido pelo homem de hoje. As propostas, os desafios. E hoje, quando eu estou aqui, por exemplo, eu estou me sentindo um outro camarada pela experiência da CLEP, pela estrutura, pela luta que você desenvolve. Enfim. E o Felipe passa para mim isso. É a renovação da comunicação esportiva no rádio, mas ele, paralelamente, ele desenvolve um trabalho profissional, não depende do Jorge, seu pai, luta, e não é fácil você sair com um trilho feito, mas tendo que fazer a sua carreira solo, individual. Vale para o Gesiel, vale para mim, vale para o Felipe, essas mudanças que a vida nos dá. Isso, com certeza. E eu penso que o que ele está fazendo, por exemplo, é muito interessante. Eu estou aqui num sonho, vivendo a idade do querido amigo Felipe, com quem eu comumente trabalho com muito prazer, com o pai dele, com o Jorge Luiz também hoje. E, naturalmente, eu não sei exatamente como responder, porque eu fico com tanta coisa me vindo à cabeça, como se for um devaneio. Eu estou aqui explorando muita coisa. E penso que o que ele tem para oferecer hoje é aquilo que o mundo cobra, é aquilo que hoje é a verdade do mundo. Nós não podemos viver hoje o que gostaríamos de viver no passado, que ninguém retrocede. O que foi vivido no passado. Né? A evolução é absolutamente inexorável, a gente tem que se adequando, porque isso é o crescimento global. Eu tenho um princípio espírita e o espírito todo dia se renova para a evolução. Se Jesus viesse agora à Terra, ele não viria naqueles trajes que ele usou na época, ele viria nos trajes atuais. É mesmo, Luiz? Claro. Você tem esse entendimento? Claro, porque a modernidade... Ele viria atualizado. Fazendo o mesmo amor, pregando o mesmo amor ao próximo. Jesus usaria essas ferramentas que hoje nós temos? Não tenha dúvida. Ele para pregar o Evangelho. Ele precisava ir o lá. WhatsApp, Instagram. Não tenha dúvida. Facebook, é evolução. Teria uma comunidade. A evolução é uma lei de Deus. Então, a pergunta dele me leva a esse raciocínio. O que o Felipe faz, eu não consigo fazer. Naturalmente. Eu tenho que me esforçar para embarcar no que meus filhos fazem. Porque a evolução é natural.
Nós vivemos permanentemente obrigados a conviver com o progresso. Então, eu fico feliz da pergunta dele e deixo para junto a gente refletir. Reflexão, o melhor entendimento, o que melhor você pode servir, como, qual é a ferramenta que você pode servir, porque servir é lei de Deus. A gente precisa servir. Hoje você está fazendo esse programa, Gisele, com o objetivo de dar oportunidade para a instituição que você é presidente. A CLEP tem instrumental. Esse programa ele deve ser louvado, porque isso vai criar um acervo importante para aqueles que virão futuramente analisar, olha como era que o Gisele fazia. Olha como era que o Luiz Lopes se reportava a respeito. Olha como era na época de Luiz Lopes. Não é? Olha como era na época de Cláudio Guimarães, Isso. Carlos Castilho. Isso. Aí você vê essas câmeras aqui, poxa, a gente não precisa mais disso, certamente daqui a 100 anos serão microcélulas aí trabalhando, não tem mais ferramenta. Será na nuvem. Você lembra como era no passado, aquelas coisonas grandonas que os caras traziam 2 anos para carregar uma câmera? Hoje ela está aqui, dando cobertura. Os nossos amigos no gramado carregando aquele TPT, né, que chamavam, né? Aqueles gravadorzão. Então, a lei do progresso é inexorável. Não, era BPT, é isso mesmo. A lei do progresso é inexorável. Nós temos que nos ajustar. Isso é regra para tudo. Deus é Deus sempre. Todo o amor, só Deus compreende. Nós estamos aprendendo, convivendo com o outro. Todo dia apanhando um pouco, sofrendo um pouco, arranhando-se um com o outro, ralando um com o outro, para a gente se amar. É o caminho da evolução, né? Caminho da evolução. E tem aquele ditado também, a gente quando conversa é muito ditado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Esse ditado aí. Esse é o Luiz Lopes. E televisão, Luiz, você chegou a fazer alguma coisa no meio da telinha também? Chegou a participar de algum programa? Muitos programas, nunca... Produzir algum programa? Trabalhei também ajudando em produção, mas nunca assumi nada a nível de televisão. Tenho, naturalmente, como nós temos, o áudio, pode ter a televisão daqui a 1000 anos, penso que vai usar ainda o áudio como referência para a comunicação enquanto estivermos no planeta que estamos. Pode ser que outros planetas sejam diferentes, né? Quando você evoluir para um planeta Marte, Júpiter, talvez tenha outra forma. Mas no planeta que estamos ainda predomina a matéria, naturalmente. Esse é o modelo, a gente não pode fugir dele. E você participou de programas de TV também? Como é que foi a tua história na televisão? Sempre participei convidado. Convidado, né? Como convidado. Não tive ainda o gabarito de trabalhar como produtor, como gerente, não. Sempre fui como convidado na crônica esportiva, estou até hoje, sempre desenvolvendo esse tipo de atividade, contribuindo, colaborando, ajudando, discutindo alguma coisa que possa constituir algo em favor do crescimento do meio em que eu vivo. Luiz Lopes, quando você volta aí a infância de Luiz Lopes, o que é que mais te marca? Você tira um tempo assim para parar, para pensar, para lembrar? Existe esse momento assim nostálgico na vida do Luiz Lopes, de voltar lá ao tempo da infância, da adolescência? O que é que mais te marca nesse teu tempo aí, lá do início? Na época da família, da mamãe, do papai, dos irmãos? O que é que mais te marca desse tempo aí? Qual é a tua lembrança mais forte dessa época aí? Eu poderia iniciar dizendo que a educação, né? A educação. A educação. Nós Você é paraense mesmo, né? Sou paraense. De Belém mesmo. Do Pará. Nós somos retratos da educação que recebemos. Quando você opta por fazer uma escolha, você fará com as ferramentas da educação. Quando você tem uma má educação, não quer dizer que você vai fazer a escolha errada. Você faz a escolha compatível com a educação que você tem. E o progresso, no meu entendimento, ele deriva daí. Nós somos fruto, retratos, consequência
do que nós optamos por caminho. Qual é o caminho que o Gesiel escolheu? Ser um bom rapaz, ser um bom pai de família, ser um bom filho, é a sua luta. Todo mundo pensa assim? Não. Pode até pensar um pouco, mas não prioriza. Todas as coisas que você faz, é assim que eu penso, você mede as consequências do que você está fazendo, isso é responsabilidade. Por que eu devo fazer isso? Para quê e por quê? Vai contribuir para o bem de outrem? Vai contribuir para ajudar alguma coisa na rádio que eu trabalho, no veículo que eu sirvo, na CLEP, enfim? Bem, então vou fazer. Mas já houve uma época em que a gente não pensava assim, a gente nem pensava, a gente ia fazendo, como se fôramos robôs. Quando vai nascendo a responsabilidade, vai aguçando esse grau de respeito pelo outro, que é a grande lei, amar o próximo, a gente mensura para não ferir o outro. Se eu recebo convite para gravar um trabalho destes, eu não posso só pensar em falar aquilo que me venha ao juízo. Eu tenho que passar pelo crivo da responsabilidade para que esse veículo está trabalhando, o que é que a minha palavra, que a minha conduta, que o meu exemplo pode se constituir em ajuda ao progresso, ao bem-estar da categoria que eu estou aqui representando. Eu sempre trabalhei, desde que me entendo, em comunicação, mas não profissional. Eu trabalhava em escola, trabalhava em grupos, trabalhava em tudo voltado para isso. Fazia meus programas na lata de manteiga, na lata de banha, fazia meus programas cantando, falando, ouvindo minha voz. No chuveiro também? No chuveiro, todo tempo. Então, são tendências. Como eu estudo o espiritismo, eu digo que são tendências do espírito, que nós, na matéria, vamos nos adequando. Nós evoluímos dentro da lei divina. A lei divina é que trata de todos os seus filhos. Nós todos somos filhos de um só pai. Então, aquilo que eu busco é aquilo que vai alargando a minha compreensão. E cada vez a gente vai tendo mais e mais e mais compreensão de que a grande sacada é ser útil, é servir, é ajudar, é contribuir para o bem de todos. Essa é a grande sacada. Então, dentro desta linha, é que eu me posiciono. Se eu atendo um convite de um querido irmão, Gesiel Lopes, para fazer um programa desse, eu tenho responsabilidade com o que eu estou colocando aqui. Eu não posso só aproveitar para me expor, para me projetar, não. Eu tenho que medir com responsabilidade o convite, a lembrança do amigo de me trazer aqui. Porque daqui a 100 anos, isso, um filho meu pode ver, um neto meu, um bisneto, que os veículos, os recursos oferecem essa condição. E deixar plantada alguma coisa que seja útil para aqueles que vão assistir. Tá certo. Luiz Lopes, algo que eu não toquei, não perguntei, que você gostaria de deixar em evidência aqui no nosso Pode a Clep, seu Luiz? Pode tudo na Clep. Pode tudo. O Laulito Miranda disse isso uma vez. Pode a Clep, então pode tudo. Isso aí me corta o barato de ser original, né? Já estou... eu digo assim, Gesiel, qual a responsabilidade que nós que trabalhamos na crônica esportiva vamos deixar como legado? Eu penso que a gente tem que ter esse grau de responsabilidade, porque nós todos, direto ou indiretamente, tivemos aqueles que nos antecederam, deixaram alguma coisa para nós. Qual o legado, por exemplo, que o Luiz Lopes vai deixar? Está trabalhando para deixar, né? Pouquíssimo. Mas nós havemos de ter essa responsabilidade, de deixar para aqueles que nos venham posteriormente. Seja filho, seja fã, seja contrário a nós, enfim, mas que a gente deixe alguma coisa. E enquanto estamos hoje na ACLEP, uma associação que tem aqueles que nos antecederam, que construíram essa responsabilidade na comunicação, é a nossa vez de deixar algum legado. O legado da honestidade, o legado de tratar as coisas com respeito, o legado de não deixar que o fanatismo vença do bom senso. Isso. Você precisa ter isso. Nós somos paraenses, nascidos no Pará,
Estamos militando na crônica. Que legado vamos deixar? De responsabilidade, de respeito às instituições. Saber que cada um que está ali está no seu grau de entendimento da vida, fazendo melhor. Seja no rádio, seja na TV, seja no jornal, seja na internet. Nós temos que ter esse padrão de responsabilidade, porque a posteridade vai nos cobrar. Deus, que é Pai de todos, até dos que não o aceitam, mas ele não deixa de ser Pai, vai nos cobrar pela consciência, pelos filhos nossos, pelos nossos parentes, pelas pessoas que nos seguem. Eu penso que esse é o grande legado que a gente pode, na frente de uma associação, como você está, da ACLEP, a nossa Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará, deixar como legado. Não é o dinheiro no caixa, não. É a contribuição que nós demos para a evolução. Nós estamos fazendo parte de um processo muito responsável de passar, de contribuir para deixar um legado bom. À frente dos programas, à frente dos comentários. Nós temos clube? Temos, ainda temos clube. Nós temos paixões? Temos. Mas a razão tem que falar mais alto. A razão é que leva o homem a racionalizar as coisas. E a ACLEP, a mim me parece, tem um grau... Eu acho tão interessante quando as pessoas perguntam se você é da ACLEP. Sou, com muita honra. Aprendi muito, quase tudo que eu tenho e sei pela ACLEP, pelas pessoas, porque eu sempre fui do esporte, gostei do esporte, e ouvia outras pessoas que deixaram um legado que hoje eu uso. Por que não deixar o meu? Porque vou me excusar a não deixar alguma coisa de útil para aqueles que mais tarde venham ouvir o Gesiel, venham ouvir o que eu coloquei a respeito de alguma coisa. É possível compatibilizar futebol, lazer, esporte com Deus, com bom senso, com ética? É possível, não é preciso ser pilantra para se dar bem em lugar nenhum. Quando você usa a pilantragem, esse bem não é duradouro, amanhã ele desaparece, vem outro que sucede. Quando você busca as coisas com honestidade, com seriedade, com responsabilidade, é um legado que você deixa. Isso, eu sou religioso, sou espírita, amo o catolicismo, amo o protestantismo, amo todos os meus irmãos, eu tenho que deixar alguma coisa para outros. Quem sabe amanhã um filho meu não vai estar em algum lugar precisando daquele legado. O que é que as crianças podem ouvir da ACLEP como orientação? É a nossa conduta, é o nosso exemplo, é o que a gente postulou, aquilo que a gente sacrificou para fazer. Às vezes empregado ganhando salário, às vezes desempregado sem salário, mas nós estamos deixando um legado. E esse legado nos será cobrado, porque a criação é de Deus e nós somos parte dela. Eu penso que essas coisas compatibiliza, dá certo em qualquer lugar. Eu não preciso ser o cara chato para ser religioso, não. Eu vivo no mundo, estou no mundo. Sou espírita, estudo. E Deus nem gosta desses chatos. Pois é. Aí eu vejo o protestantismo, ótimo. Vejo o catolicismo, ótimo. Compatibiliza com o esporte, claro. A ética ela entra em qualquer espaço. A educação, a ética, a forma correta. Então, esse é o legado que eu espero passar para os meus filhos, passar para aqueles que queiram ouvir alguma coisa. Seja na União Espírita, onde eu sou diretor, seja na Igreja Protestante, onde eu frequento e visito amigos, seja no catolicismo, na igreja, a ética é fundamental. E nós, no esporte, na ACLEP, somos éticos. A gente não gosta de um jogador que não respeita o clube que lhe paga. A gente não gosta de ver um jogador que dá falta, aleijando o seu parceiro, um companheiro de profissão. É o legado que a gente vai deixar, Gesiel. É isso. Tá bom, quero te agradecer, Luiz. Obrigado. Já acabou? Já acabou, o que é bom. Né? Disseram que era um purgante, que era ruim, eu não achei. Não achou, não? Tendo você aí, amigo, você é uma pessoa muito simpática, muito amiga, muito fraterna. Eu quero falar de você nesse programa, porque eu tive a alegria de conviver profissionalmente ao seu lado. Verdade. Na Rádio Liberal, de onde eu tenho a alegria de dizer que sou originário. Comecei no Rádio Clube, mas
A Rádio Liberal foi a empresa que me contratou profissionalmente. Nós temos amizade na CLEP com todos os aclepianos. A pretensão, eu sei, sua, enquanto presidente, é deixar para aquele que lhe suceda um trabalho que possa dar sequência, trazendo para a nossa associação o progresso, o entendimento, mas gostar do remo não é defeito, gostar do paysandu não é defeito, gostar da tuna, gostar do esporte não é defeito. Com ética, comporta todo mundo. Hoje você está melhor, aplauso para você, amanhã o outro, aplauso para o outro. Fanatismo é a única coisa que é contrária a todas as leis de amor. O fanático aí não enxerga a lógica. Isso a gente tem que destruir. E a nossa CLEP, ela junta todos os cronistas dos mais diferentes formas de entendimento, de culturas diferentes, de experiências diferentes, mas o que a CLEP tem como meta é juntar a crônica, aqueles que trabalham na difusão dos esportes, com ética. Isso é o ponto relevante que eu lhe parabenizo, que você vem fazendo um trabalho espetacular. Eu sou um porta-voz de outros companheiros que eu ouço falando. Você faz uma administração diferente, você faz uma administração voltada para as pessoas, para as ideias, para todos que lutam pelo esporte no Pará. Eu lhe parabenizo no programa. Obrigado. Grande Luiz Lopes. Prazer é todo meu, a satisfação é toda minha. Como você falou, estivemos aí nessa caminhada na Rádio Liberal. Saudade da nossa querida Lili, né? A Liberal. Foram 9 anos aí direto, um relacionamento muito bom, muito saudável. Né? Se vale a pena, eu vou lhe falar uma coisa. Eu sou espírita, todo mundo sabe, não é segredo. Eu tive uma intervenção espiritual nesse programa. Eu estava me conduzindo aqui de uma maneira. E como para quem é espírita, é uma sugestão espiritual. Para quem não é, é uma inspiração, enfim, para mudar o teor da conversa, para caminhar, mostrando a responsabilidade da CLEP. Você representa hoje nós todos, cronistas. E a sua conduta é uma bela lição. Você é um moço que surgiu, eu lhe conheci iniciando, primeiros passos. Quero deixar gravado isso. Você não ouviu só a mim, você procurou todos os velhos, mais velhos que você, para ouvir. Isso é grandeza. Você não veio com a ideia de ser o bambambam, você quer servir. E aquele que mais serve é o que serve. Poxa, que quem bonito, não serve, não serve para nada. Aquele que mais serve é o que serve, né? Que serve. Poxa, obrigado, Luiz Lopes. Poxa, até me emociona desse jeito. Mas é isso mesmo, obrigado, que satisfação receber o nosso querido Luiz Lopes. Luiz Lopes é o irmão mais velho, eu sempre digo para ele que ele é o irmãozão, né? É o conselheiro, é o amigo, é gente, é parceiro, é aquela pessoa da gente conversar, abrir o coração, receber e dar também o carinho e o respeito. Obrigado a você que esteve conosco, obrigado a toda a equipe técnica aqui da Órbita. Você pode se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir e fazer parte da família clepiana no YouTube. Na próxima semana estaremos de volta com mais um grande convidado e mais um grande bate-papo direto aqui dos estúdios da Órbita com o nosso Pod Aclep. Tchau, galera!